São Marcos, capítulo de número 4, e versículo de número 35. Diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantou um grande temporal de vento, e as ondas batiam no barco de modo que se enchia. Ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te preocupa que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento cessou, e houve calmaria. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E eles temeram muito, e diziam uns aos outros: Que espécie de homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Continue com a sua Bíblia aberta. Embora um texto muito conhecido, creio que alguém já ouviu a verbalização do mesmo texto, mas que provoca em nós um despertamento e carrega profundas lições que falam a nossa alma. O texto fala sobre tempestade, e tempestade na Bíblia representa um período de luta, dificuldade, aflição, desespero, provação, que todos nós atravessamos. Não tem aqui ninguém que esteja imune ou isento de não passar por esse período. Todos nós passamos por tempestades. Vale ressaltar que muitas das vezes ela surge de uma maneira inesperada. Ela não manda uma mensagem, ela não manda um zap dizendo: eu estou chegando, me aguarda. Às vezes ela surge de uma maneira inesperada, mas surge. Isso serve-nos para provocar em nós uma preparação para enfrentar qualquer adversidade. O texto vai dizer que Jesus estava ensinando, instruindo, admoestando os seus discípulos. Ele havia passado o dia inteiro pregando a palavra quando, na viração do dia, no crepúsculo do dia, final da tarde, início da noite, ele decide fazer uma travessia. Vale dizer que não era hábito, não era costume de Jesus fazer uma travessia naquele período do dia. Mas ele reúne os seus discípulos e disse: Passemos para o outro lado. O que me chama a atenção é a narrativa de Marcos, que ele faz a questão de empregar nesse texto a seguinte expressão: E naquele dia, sendo já tarde. Olhe, perceba que ele está dizendo que aquele dia a hora já estava avançada, mas mesmo assim Jesus decide entrar dentro daquela embarcação. Essa palavra tarde é uma palavra meramente humana, muito ligada a nós, porque somos nós que classificamos, através de uma leitura da situação a qual nós estamos vivendo, cedo ou tarde demais. Na concepção de Marcos, naquele momento, já era tarde, mas Jesus decide entrar dentro daquela embarcação. Pastor, pregador, o que o Senhor quer dizer? Quer dizer muita coisa aqui. Que talvez você esteja vivendo situações na sua vida que diante da tua ótica humana pareça ser tarde. Mas eu venho de Itaquera para trazer uma mensagem no seu coração, que ainda que os teus olhos enxerguem parecendo sendo tarde, o Deus a qual servimos, Ele não está preso a hora nem tempo. Não há importância se na nossa concepção está cedo ou tarde. É dele a última palavra sobre a nossa vida.
Na concepção do evangelista era tarde demais, mas mesmo assim ele é capaz de entrar dentro daquela embarcação. E talvez na sua concepção, na leitura que você está fazendo da situação, tirando o diagnóstico, você entenda que já está tarde demais, que não há mais uma possibilidade de alguma coisa acontecer nessa situação. Mas a palavra de Deus diz ao nosso coração que operando Ele, quem impedirá na nossa vida? Talvez nos teus olhos pareça ser tarde demais, mas hoje Ele fala na minha boca para te dizer, ainda que é impossível a ti, hoje Ele entra na tua impossibilidade, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor. É interessante que isso é tão ligado a nós, que quando Jesus chega em Betânia, e ele é recebido por Marta, Marta vai dizer a ele, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Entre linhas, ela está dizendo a Jesus, o Senhor chegou, mas o Senhor está atrasado. O Senhor veio, mas já é tarde demais. Quando Jesus chega em Betânia e é recebido, e é interpelado daquela forma, ele vai dizer para Marta, olhando nos seus olhos, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E é interessante que quando Jesus faz a abordagem com Maria, e depois pergunta aonde o colocaram, vão direcionar Jesus até o local aonde Lázaro foi sepultado. E a maior dificuldade, pastor Alexandre, em Betânia para Jesus, não foi de ressuscitar Lázaro. A maior dificuldade de Jesus em Betânia foi remover a pedra. Vou dizer de novo. A maior dificuldade de Jesus em Betânia não foi de ressuscitar Lázaro. A maior dificuldade de Jesus em Betânia foi de remover a pedra. Mas se você pensar que Cristo é o Senhor, também é o Deus Todo-Poderoso, que é capaz de ressuscitar Lázaro, por que ele teria dificuldade de remover uma pedra? Ele poderia remover a pedra, sim ou não? Sim ou não? E por que ele não o faz? Porque quem colocou a pedra não foi ele. Quem colocou a pedra foi os homens. E toda vez que nós colocamos pedras nas situações a qual nós estamos vivendo, nós estamos sentenciando a situação, dizendo, aqui não tem jeito, aqui está tarde demais. Mas a palavra de ordem que ele deu foi essa, removei, tirai a pedra, porque tirar a pedra, gente, é comigo, ressuscitar Lázaro é com ele. Vou dizer de novo, tirar a pedra é com o homem, mas ressuscitar Lázaro é com ele. Vou dizer de novo, tocar no mar vermelho é comigo, mas abrir o mar é com ele. Dar a volta na muralha é comigo, mas afundar a muralha é com ele. Girar a funda é comigo, mas derrubar gigante é com ele. E quando você fizer a tua parte, ele fará a parte dele. Então remova a pedra, porque hoje ele vai ressuscitar aquilo que está morto, vai trazer sonhos à realidade e o nome dele será glorificado. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Segunda lição que eu aprendo nesses versículos é que no versículo de número 36 vai dizer o seguinte, que após Jesus dar a palavra dizendo, entre no barco, vamos passar para o outro lado. Antes de eles entrarem no barco, eles tiveram que tomar uma atitude. O versículo 36 diz assim, e despedindo eles a multidão. Repita após mim, despedindo eles a multidão. Perceba que eles tiveram que estabelecer um critério. Qual? Entre Jesus e a multidão, eles decidiram por Jesus. O texto diz, despedindo, significa despedir. Mandar. O que é despedir, gente? Mandar. Então eles foram seletivos. Eles foram criteriosos. Entre a multidão e Jesus, eles levaram Jesus. Isso fala de escolha. Isso fala de decisão. Eles estabeleceram um critério entre multidão e Jesus. No tempo a qual nós estamos inseridos, aonde as pessoas clamam, ovacionam,
está perto de multidão, existe alguém que entre multidão e Jesus prefere ainda caminhar com Jesus. Perceba que multidão na Bíblia Sagrada sempre tem um aspecto mais negativo do que positivo. Exemplo, quando Josafá está reinando e os atalaias aparecem diante da sua face, eles vêm carregados de uma mensagem. E qual? Vem contra ti, ó rei, uma grande multidão. Ali é bênção ou problema? Bênção ou problema? Quando aquela mulher está sofrendo com a hemorragia e percebe que Jesus está passando perto do local onde ela se encontrava, ela decide sair de casa e encontrar com Jesus, mas ela tem uma dificuldade de entrar na presença de Jesus por causa da multidão. É bênção ou problema? Há um cego na beira do caminho que ouve que Jesus está ali em Jericó. E ele começa a clamar dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas o texto diz: e a multidão ordenou que ele se calasse. É bênção ou problema ali? Problema. Então a multidão sempre vai representar tudo aquilo que nos impede de chegar na presença de Jesus. Multidão representa todo aquele tipo de bloqueio que impede ter o acesso na presença de Jesus. Só que eu acho interessante que os discípulos são seletivos e criteriosos, e dizendo bem claro: eu não vou deixar que nada me atrapalhe de estar com Ele, de permitir que Ele entre no meu barco. E que Cristo está dizendo aqui nessa noite: existem algumas alianças que nós constituímos ao longo da nossa vida, que não são alianças positivas, não são alianças que vão nos levar ao lugar desejado, mas são alianças que Cristo precisa quebrar e remover do nosso caminho. Existem amizades, companhias que estão ao nosso lado, que de vez nos levar para frente, tem nos puxado para trás. E Deus te trouxe aqui hoje para te dizer que Ele vai fazer uma peneira na tua amizade. Ele vai arrancar quem não pode estar contigo, agregando, somando. Deus está dizendo: hoje, nessa noite, é uma noite de decisão, é uma noite de escolha, é uma noite de critério. É interessante que eles estabelecem esse critério e mandam embora quem não é para ficar. Olhe para alguém, se você puder, diga: hoje é noite de mandar embora quem não pode ficar. E tem coisas que nós já temos os sinais, as evidências, que não é boa essa amizade, que fulano já deu sinais, que está tramando ou fazendo. Fazemos alianças, fazemos sociedades, e muitas das vezes nós não percebemos que essa sociedade, essa multidão, pode complicar a nossa trajetória dentro da embarcação. Eu digo sempre aos jovens que, com relação a relacionamento, muitas das vezes a gente não entende que o divórcio começa no namoro. Às vezes a pessoa vai para o casamento na falsa ilusão, dizendo: quando eu casar, ele vai melhorar. Mas não melhora, piora. Era um gatinho, virou um leão. Então vai na falsa ilusão: quando eu casar, vai melhorar. Sendo que as placas, os sinais, as evidências já foram erguidas e levantadas. Nem sempre Deus vai usar um profeta, porque Deus te capacitou com inteligência. Deus já te deu sinais. A prova que Ele não está nesse negócio. Mas muitas das vezes a nossa vontade de alimentar a situação é colocar dentro do barco. Perceba que se os discípulos colocassem a multidão no barco, em vez de Jesus, o barco iria naufragar. E Deus te trouxe aqui para lhe dizer como resposta: está na hora de você mandar embora quem não pode ficar. É noite de seleção, é noite de limpeza, é noite de varredura, e Deus vai arrancar do teu caminho tudo aquilo que veio para estragar a jornada tua com Ele. Mas nessa embarcação você vai chegar no propósito de Deus. Quem pode levantar a mão e dar glória ao nome de Jesus? O texto diz que Jesus entra no barco, os discípulos também, e na trajetória para chegar no lugar determinado, o texto vai dizer: e levantou-se um grande temporal de vento. É interessante
que eles decidiram, fizeram a boa escolha, escolheram Jesus. Mas estar com Jesus não significa que você está isento ou imune de atravessar, viver tempestades. Embora há uma influência negativa de uma teologia e uma verbalização do positivismo, que você só vai vencer, que você só vai ganhar, que você só vai triunfar, que você sempre vai estar por cima, há uma palavra aqui, que você também sofre e sofrerá tempestades. Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições. E o que é aflição? É angústia, é dor, é chorar, é o desemprego, é a porta trancada, é o conflito na família. Todos nós estamos aqui sujeitos a passar por esse momento, mesmo estando com Cristo dentro do nosso barco. O texto diz que uma tempestade se levantou contra eles, ao modo que o texto vai dizer que as ondas começaram a encher o barco. Mas eu gosto muito desse termo, que enchia, mas não encheu. Repita comigo, enchia, mas não encheu. É totalmente diferente, porque se tivesse enchido completamente, o barco teria afundado. E por que não afunda? Porque só enchia, mas não encheu. E por que não encheu? Porque aquele que está dentro do barco, ele conhece a estrutura do barco. Ele sabe até o ponto que esse barco pode aguentar. E eu sei que há pessoas que chegaram nessa noite fria em São Paulo, nessa segunda-feira, em um momento tão complicado na vida, onde as coisas têm pesado sobre modo, e você está dizendo a Deus, Senhor, eu estou no meu limite. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 10, que Deus não nos dá uma prova a qual nós não possamos suportar, antes abrirá uma porta de escape. Para alguém, essa semana será uma semana de livramento. Para alguém, essa semana será semana de solução. Para alguém, essa semana será uma semana de resposta. Para alguém, essa semana, Deus vai encaixar tudo aquilo que está desencaixado. Para alguém, nessa noite, Jesus vai desembaraçar o que está embaraçado. Ele vai destravar o que está travado. Essa semana será uma semana que o Cristo que conhece a tua estrutura, Ele virá com resposta. Mas para outros, também há situações que, como Ele conhece a tua estrutura, Ele sabe que você pode aguentar mais um pouco. Como Ele conhece a tua estrutura, Ele sabe que você aguenta mais um pouco. Então não reclame nessa noite, não questione nessa noite, não murmure nessa noite, mas levante a tua mão e dê glória ao nome dEle. João capítulo de número 13, versículo de número 7, diz assim: o que eu faço hoje, não entende tu agora, mas amanhã você vai compreender. Há crentes sentados no banco dessa igreja, que estão passando por momento de questionamento, tentando entender os porquês, porque Cristo tem permitido coisas acontecer e suceder na tua vida. Mas eu quero te dizer nessa noite, Ele conhece a tua estrutura, Ele sabe até onde você pode suportar. E Isaías capítulo 43 diz assim: quando entrares pelas águas, elas não te afogarão, quando entrares pelo fogo, Ele não te queimará, porque a presença dEle será suficiente para você atravessar todo esse momento. Oh, glória, glória, bendito seja o nome dEle. Ramahassuri ovakandaramashaya, Ramahassuri mikandaramahaya. O texto diz que os discípulos, quando entram e atravessam aquela tempestade, eles ficam atônitos, eles ficam perplexos, eles entram em desespero. Embora fossem pescadores, e claro, não era a primeira tempestade que eles estavam atravessando, mas eles percebem uma anormalidade, eles percebem algo muito estranho que está acontecendo ali. Por isso o desespero faz com que eles entrem na parte interna do barco para falar com Jesus. Só que quando eles entram na parte interna do barco, eles se deparam com uma situação inusitada. Enquanto eles estavam apavorados, desesperados lá do externo, na parte interna Jesus está dormindo.
Repita comigo, dormindo. Olha que interessante, olha que contraste, olha que contraponto. Enquanto na parte externa eles estão desesperados, aflitos, angustiados, na parte interna está uma calmaria. Jesus está dormindo. Isso revela uma coisa, revela ao nosso coração que aquilo que nos afeta não afeta o céu. Vou dizer de novo. Aquilo que me abate, aquilo que me preocupa, aquilo que me desespera, aquilo que me aflige, não pega o céu de surpresa. O céu continua calmo, o céu continua no domínio, o céu continua no governo. Pastor, explique um pouco mais. Vou dizer, Isaías capítulo 6, vai dizer, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Perceba que a morte do rei Uzias levou Isaías para o templo em busca de uma saída, em busca de uma resposta, entendendo quem haveria agora de governar. Perceba que o trono da terra estava vazio. O trono da terra gerava preocupação, desespero e instabilidade política, econômica e religiosa. Por isso, automaticamente vai levar Isaías para o templo, buscando em Deus a direção e a resposta daquela situação. Só que quando ele chega dentro do templo, ele tem uma visão que transcende. Ele vai dizer, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. E como ele estava? Sentado no alto e sublime trono. Perceba que o trono da terra estava vazio, mas o trono do céu está ocupado. O trono da terra vazio gera medo, gera aflição, gera desespero, mas o trono do céu ocupado revela que há um Deus que está no domínio e no controle da nossa vida e da nossa história. É interessante que Isaías vê o Senhor assentado no trono, e João também no livro de Apocalipse capítulo 5, ele também vê Cristo assentado no trono. Só que diferentemente da visão de Isaías, a visão de João, ele vê o Cristo assentado no trono, mas em suas mãos um livro. Repita comigo, livro. A palavra livro no grego ali significa história. Isso implica em dizer que aquele que está no trono, ele tem nas suas mãos a nossa história. A sua história não está na mão do destino. A sua história e a sua casa e a sua família está na mão de Deus. E coisa boa é estar debaixo da mão de Deus, porque quem está debaixo da mão de Deus, o maligno não toca. Quem está debaixo da mão de Deus, 1000 cairão de um lado, 10.000 à direita, mas você não será atingido. Quem está debaixo da mão de Deus pode forjar armas, mas elas não prosperarão, porque o guarda de Israel, ele guarda a entrada, ele guarda a saída, ele protege você, ele protege a tua casa. É interessante que os artistas, os atores famosos, ele precisa de um guarda-costa para poder proteger, mas o crente é especial. O crente, ao lado dele tem um anjo do Senhor que acampa ao redor dele e guarda e livra de todo mal. E nessa noite, levanta a tua mão direita se você acredita que eu sou profeta de Deus. Há livramento para a tua vida, há livramento para a tua casa. Deus está dizendo a alguém, nessa noite eu quebro o arco, eu corto a lança, eu queimo os carros do fogo, eu dou livramento, eu guardo a tua... Bendito, bendito, bendito. Aramanturiova candaramahaya. Oh, oh, há uma presença nesse ambiente, há uma graça nessa casa. Oh, Ramaya Kandaramachandaramahaya. Jesus está dormindo. Isso implica também em dizer que às vezes esse silêncio, esse dormir, representa o silêncio de Deus. Porque tem hora que você vai orar e Ele vai continuar em silêncio. Tem hora que você vai vir na consagração e Ele estará. Tem hora que você vai subir ao monte, ir à vigília, fazer a campanha, fazer o propósito e Ele continuará. E por que Ele se cala? O salmista do Salmo 83, o Salmo de Asaf, ele vai dizer, ó Deus, não esteja em silêncio. Tem hora que Deus se cala.
Tem hora que o silêncio impera. E por que Deus se cala? Às vezes Deus se cala só para ver qual vai ser a sua reação. Escuta, eles estão em desespero. Eles estão em agonia, sim ou não? Sim ou não? Sim. E quando nós estamos em agonia, em desespero, e Deus está em silêncio, e Ele quer ver qual vai ser a nossa atitude, perceba que o versículo de número 36 vai dizer: e seguia com eles outros barquinhos. E quando nós estamos em desespero, às vezes a nossa vontade é pular do nosso barco para ir para o outro. Nós temos a facilidade e a tendência de achar que a grama do vizinho sempre vai ser mais verde do que a nossa. E às vezes, no desespero, no silêncio dele, e ele tentando ver qual vai ser a tua reação, a gente quer pular do barco. A gente quer cair fora. A gente não quer enfrentar a tempestade. E a gente pensa que no outro barco vai ter calmaria. Mas perceba que todos os barcos ali estão na mesma tempestade. Não existe igreja perfeita. Não existe casamento perfeito. Todo casamento tem as suas dificuldades. Eu digo sempre que casamento é o compromisso perfeito de amar uma pessoa imperfeita. E o que sustenta um casamento? Vamos lá, o que sustenta um casamento? O amor? Não. É o compromisso de amar. Pastor, é diferente? Sim. Quando você entende o compromisso de amar, você entende o que Cristo disse aos maridos: amai suas esposas, assim como Cristo amou. Que amor é esse? Sacrificial. Tem dor, tem dificuldade, tem cruz, tem espinho, mas é você olhar dizendo: eu não te largo porque eu te amo. E às vezes a nossa sensação na tempestade é: vale a pena jogar tudo para cima. Eu vou para o outro barco, estarei ali melhor. Mas Deus me trouxe aqui com resposta para alguém, porque tem alguém aqui de mala pronta para cair fora. Mas Cristo te trouxe aqui nessa noite para dizer: desfaça a mala e fica. Você não pediu uma resposta e está falando. Quem tem que sair de lá não é você. Quem tem que sair de lá é os demônios que estão trabalhando para que você saia. Mas nessa noite a resposta do céu é clara e nítida: não saia do teu lugar. Pega na mão de alguém, sacode ele para ele acordar e diga: não saia do teu lugar. Perceba que está no lugar, está na posição que Cristo quer. E às vezes tudo que o diabo quer é nos remover da posição que Deus nos estabeleceu. Perceba que quando Neemias está na edificação dos muros, tudo que Sanbalate e Tobias queriam é que ele saísse daquela posição, mas ele entendia a relevância daquela edificação. Ele disse: eu não posso descer daqui, eu sei para que Deus me chamou, e eu não vou sair do lugar que Deus me estabeleceu. E Cristo está dizendo com alguém: Ele te colocou aqui, Ele te plantou aqui, e Ele vai construir aquilo que Ele quer na tua vida, a partir da tua posição com Ele. Olhe para alguém e diga: fica. Isso aí, desfaça a mala e fica. Olha aqui, os discípulos só têm duas alternativas. Quantas alternativas? Pula ou fica. Pula ou fica. Sim ou não? Só que às vezes a ideia de pular, a gente não tem ideia que como será a trajetória para chegar no outro barco. Eles estão em tempestade. Há um perigo ali. Qual é o perigo? De morte. Elimeleque, na sua travessia de sair de Belém para Moabe, o que aconteceu com ele? Morreu. Nem toda saída está na decisão de mudança.
Às vezes a saída está permanecendo no mesmo lugar. Quem está entendendo diz amém. Eles têm duas alternativas: pular ou ficar. O que eles decidem? Ficar. Só que ficar não basta. Perceba que eles tiveram que reagir. E o que eles fizeram? Foram dentro da parte interna e clamaram. Não adianta você ficar e dizer, Cristo me proibiu de sair, mas eu vou cruzar o braço e vou sentar no último banco e não vou fazer mais nada. Não. Quem fica tem que se envolver com a oração, sim ou não? Quem fica tem que estar envolvido com o problema, sim ou não? Então descruza o braço. Se vai ficar, vista a camisa. Se vai ficar, se envolve. Se vai ficar, ora. Se vai ficar, manifesta. Se vai ficar, não adianta dizendo, eu não vou sair, mas eu não me envolvo com mais nada, não quero saber de mais nada, eu vou sentar no último banco, vou vir só os domingos, e eu não quero saber de mais nada. Ele está dizendo, se for ficar, fica, mas se envolve, se não, pode ir embora. Eles pulam? Não, eles ficam. E o que eles fazem? Clamam. E se tem algo que faz a mão de Deus se mover, é o quê? Em um tempo onde a palavra oração parece estar desconectada com a igreja moderna, eu venho dizer nessa noite que a oração ainda é uma das ferramentas mais poderosas que a igreja tem. Hernandes vai dizer no seu livro que a oração conecta o altar com o trono e faz com que a mão daquele que está no trono se mova. A oração ainda é respiração da alma. A oração é oxigênio da igreja. A oração revela 3 atributos de Deus. Primeiro, o Deus que está no trono ouve. O Deus que está no trono vê. E o Deus que está no trono, ele responde. Por isso Jeremias 33:3, que é o número do telefone de Deus, diz assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabe. Mateus capítulo 21 e versículo 22, tudo que pedir em oração crendo, recebereis. João capítulo 15 versículo 7, se vós estiver em mim, minha palavra estiver em vós, pedirei o que quiserdes e vos será concedido. Porque a oração traz o céu para a terra, a oração faz com que a resposta chegue. E Deus está dizendo, hoje eu estou respondendo a oração de alguém. Era Maia. Deus. Eles clamam e o texto diz, e ele se levantou. E ele se levantou. Ele não se levantou por causa do desespero. Ele não se levantou por causa do medo que eles estavam sentindo. Ele só se levanta a partir do momento que eles decidem orar. Quando eles clamam, ele se levanta. Toda ação a uma. Toda ação a uma. Só a tua presença aqui hoje já está fazendo movimento no céu. Ora, Maia. Oh, glória. O texto diz que ele se levanta e a palavra de ordem qual? O texto diz, e repreendeu. Diga comigo, repreendeu. A palavra repreender aqui no grego é epitimense, que significa, no nosso português, amordaçar, acorrentar, amarrar. Quando Jesus se levanta e dá essa palavra e está mostrando aos discípulos que aquela luta, aquela situação não era comum, não era física, não era natural. Porque há guerras que nós estamos atravessando, que é física, há guerras que são de ordem natural, mas outras que são de ordem espiritual. Quando Jesus se levanta e diz, está amarrado, está acorrentado, está amordaçado, Jesus está mostrando aos discípulos que atrás daquela tempestade havia uma ação orquestrada do mal. Havia demônios por trás daquela tempestade a fim de matar Jesus e os discípulos para que eles não chegassem do outro. Você não percebeu que tem algo estranho acontecendo?
Aquele sonho não foi algo da sua cabeça, foi Cristo revelando. Você não percebeu que aqueles sinais que Ele está dando é o diabo trabalhando para tentar atingir a tua embarcação? Porque a vontade do diabo é matar Jesus e os discípulos, e a vontade dele é destruir você e a sua casa. Mas eu louvo Deus por essa palavra, porque o texto diz: e ele se levantou. Havia algo orquestrado, armado, uma cilada preparada. Vamos matar eles para que eles não cheguem do outro. Mas Jesus se levantou. Eu quero dizer aqui, que você acredita na profecia de Deus sobre a tua vida? Levante a mão para o céu. Tudo aquilo que está sendo feito, que nos teus olhos não tem alcançado, tudo aquilo que está sendo tramado, trabalhado, articulado, para tentar atingir, destruir a tua vida, hoje o céu está quebrando, hoje o céu está desfazendo. Deus está dizendo para alguém: o diabo queria provocar morte e luto dentro da tua casa, mas nessa noite, diz o Senhor, não vai ter velório, não vai ter luto, não vai ter morte, mas na tua casa haverá culto de ação de graça, diz o Senhor. Pega na mão de alguém, pega na mão dele e diga: não vai ter morte, mas vai ter vida. Diga para ele: prepara a picanha, a Coca-Cola, que nós vamos fazer o culto lá na tua casa, e vamos dizer que Cristo salva, cura, liberta, e você dirá: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh, a ideia do diabo era matar Jesus e os discípulos. Mas Jesus se levanta e dá uma palavra de ordem. Mas a intenção é tão maligna que o propósito é claro, é nítido, que eles não chegassem do outro. Mas o que é que tinha do outro lado? Para onde Jesus estava indo? Gadara. Diga comigo: Gadara. E o que tinha em Gadara? Um jovem endemoniado. Não é demoniado, é endemoninhado. Endemoniado é um demônio. Endemoniado são vários. Era uma legião. E o que essa legião fazia com aquele jovem? Judiava. Ele se retalhava. Ele ia para a colina e ruivava. Os cidadãos daquela cidade não sabiam resolver aquele problema, e o que eles faziam? Acorrentavam ele no sepulcro da cidade, no cemitério da cidade. Aquele jovem, a sociedade não poderia ajudar, a família não poderia ajudar, ele estava totalmente acorrentado pelos demônios. E os demônios estavam dizendo: ele eu não solto, ele eu não largo, ele é meu. Então, quando Jesus está vindo naquela direção, e os demônios se levantam para matar Jesus e os discípulos, é para aquele moço, aquele jovem não fosse liberto. Perceba que Jesus está fazendo uma travessia de uma cidade para outra, só por causa de uma. Eu conheço pregador que diz assim, você chama ele para convidar para pregar, ele diz assim: quantos membros tem na sua igreja? Você chama cantor, ele diz assim: mas vai bombar lá? Mas o nosso Jesus é diferente. Ele é capaz de sair de uma região para outra, só por causa de uma. Eu acredito em culto. Tem alguém que acredita no poder de um culto? Quem acredita no poder de um culto? Eu acredito que Deus é poderoso para mobilizar um culto como esse, me trazer de lá de Itaquera, só para falar com uma. E eu me atrevo a dizer que tudo que você está passando é por causa daquela alma que o diabo endureceu o coração, dizendo: nunca vou pisar com meu pé na igreja. Que o diabo está segurando no crime, na droga, no vício, na bebida, na prostituição, na zoeira, na balada, e dizendo: eu não solto, ele é meu. Só é
até o momento que Jesus chegar em Gadara. Porque quando Jesus pisa em Gadara, ele que está preso lá, ele sai de lá e vem até a presença de Jesus. E quando Jesus pisar na tua Gadara, na tua casa, quem está lá vai vir para cá. Levanta a mão direita, porque eu vejo a salvação chegando na tua casa. Os demônios estão caindo por terra, porque essa luta é espiritual. E o diabo recebeu oferta para destruir alguém da tua família. Mas nessa noite o Cristo a qual prego, ele é poderoso. E ele se manifestou para desfazer todas as obras do diabo. E ele está dizendo para alguém nessa noite: toda artimanha, toda oferenda, tudo aquilo que foi entregue na cachoeira, na encruzilhada, na mata virgem, hoje eu estou quebrando por causa da tua família. A maldição está sendo desfeita, a palavra ao contrário está sendo desfeita. Vai ter salvação, hoje vai ter transformação. Quando ele se levanta e repreende, ele disse ao mar. Disse a quem? O que ele disse ao mar? Cala-te. O que ele disse ao mar? Você é inteligente. Eu sei que pessoas aqui em Santo André só tem inteligente. Com muita educação, diga para alguém: mar tem boca? Tem ou não? Tem ou não, gente? Tem ou não? Está com dúvida? Deu tela azul? Vou perguntar de novo. Mar tem boca? E por que ele disse cala-te? Algumas traduções está emudece. Algumas traduções está aquieta-te. Mar tem boca? Tem ou não? Não ou sim? Não? E por que ele disse cala-te? Claro que tem. Alguns mares que eu e você atravessamos tem boca. Aponta o dedo. Critica sem conhecer a história. Mas a palavra de hoje foi qual? Cala-te. Ele está dizendo: eu vou fechar a boca de muita. Vou dizer de novo. Esses dias que virão, ele vai calar a boca de muita gente. Gente que sem conhecer soltou palavras. Gente que sem saber a luta que você carrega apontou o dedo. Gente que sem saber te julgou. Eles verão o que Cristo é capaz de fazer na tua vida. E ele está dizendo: eu vou fechar a boca de muita. Aí o texto diz: e o vento se aquietou. Espera aí, ele falou com quem? Vamos lá, ele falou com quem? E quem obedece? Qual é o problema? O mar ou o vento? Vamos lá, ser inteligente. Ele falou com quem? E quem ouviu? O problema é quem? O mar ou o vento? Deu dúvida? O problema não é o mar, o problema sempre foi o vento, que agitou o mar. Então o problema não é teu marido, é o vento na cabeça dele. O problema não é o filho, é o vento na cabeça dele que agita tudo. E você desconhece a pessoa que vive com você. Mas quando Cristo dá a palavra de ordem, ele não só vai no problema, ele vai na fonte do problema. Porque nem toda a cabeça, quando você está sentindo dor de cabeça, é realmente a dor. Há uma origem dessa dor. E ele sabe a fonte da origem de tudo que está ocorrendo. Ele está dizendo: hoje eu vou lá na fonte. Às vezes a reação da dor é na cabeça, mas ele sabe a fonte. E ele está dizendo: hoje eu vou lá na fonte da situação. Glória. E interessante que quando o vento ouve e se aquieta, o texto diz: e houve grande bonança. O que significa?
houve tranquilidade, houve calmaria. Então Cristo foi capaz de colocar de volta todas as coisas no devido. A tua vida está uma bagunça, tem muita coisa em desordem, mas hoje Ele vai colocar tudo no devido. O que está desencaixado vai encaixar, o que saiu vai voltar para o lugar, porque Cristo é especialista de colocar tudo no devido lugar. Eu acho interessante, pastor Alexandre, que quando Ezequiel está naquele vale de ossos secos, e há uma pergunta que o céu faz a ele, e a pergunta é essa: filho do homem, poderão reviver esses ossos? Ele limitadamente disse: eu não sei, mas tu? O que ele está dizendo? Eu não posso, mas o Senhor? Eu não tenho, mas o Senhor? Eu não vou, mas o Senhor? Eu sou pequeno, mas o Senhor? Eu sou fraco, mas o Senhor? Olhe para mim, concluo. Então profetiza. O que ele disse? Espera aí, quando eu estou no vale, eu não quero profetizar, eu quero receber a visita do profeta. É ou não é verdade? Na realidade, toda vez que nós estamos no vale, a gente quer se esconder. Mas é interessante que quando o profeta é levado ao vale, o texto diz: e ele me colocou no meio do vale. Então, com Deus, mesmo na prova, você não consegue se esconder. Ele te coloca sempre nu. E toda vez que você não quer nem ver pessoas, é a hora que Deus mais coloca a pessoa no teu caminho. Me dá uma palavra. Ora por mim. Você é diferente. Tem um brilho nesse rosto. É ou não é verdade? Porque quando eu estou no vale, eu quero me esconder, sentar lá no último banco e dizer: ninguém me viu. Mas Ele é capaz de me colocar sempre no meio. Aí Ele vai dizer: o segredo desse vale não está na visita do profeta, não está na visita do pastor, não está na visita da missionária. Nesse vale é eu e você. Você? Ele vai dizer: profetiza. A chave da saída do vale está em você mesmo. Quando ele profetiza, ele diz assim: e eu profetizei como me foi me dada a ordem, e houve um ruído, um reboliço, e o texto diz assim: cada osso se ajuntou com o seu. Isso é fantástico. Porque se você perceber, os ossos estavam espalhados sobre a superfície. Então isso significa que tinha muito osso fora do... O fêmur estava do outro lado, fora da estrutura do esqueleto do corpo. Estava espalhado. Mas Deus sabe o lugar de cada osso. Um corpo humano tem em torno de 216 ossos. E Ele sabe cada osso que compõe o seu corpo. E talvez o fêmur deslocou e está em outro lugar e colado com outro osso. Mas quando a palavra vem, vou dizer de novo, quando a palavra vem, ele pode estar grudado no outro osso, vai descolar lá e vir para o lugar de origem. Escuta o que eu estou dizendo. Eu não sei aonde está o teu osso, mas a palavra está sendo liberada hoje. E o osso que saiu e colocou outro osso, vai voltar para o devido lugar. Deus sabe como está a condição. E Ele está dizendo: o que está fora de ordem, eu vou colocar em ordem, e o meu nome será glorificado. Quando estabeleceu a bonança, o texto diz: quem fala é os discípulos. Quem é esse? Que até o vento, o mar... Espera aí, quem está falando é os discípulos. Eles já tinham visto cego enxergar, surdo ouvir, mudo falar, mas ainda assim estavam admirados, porque Cristo sempre faz surpresa. Eu quero orar com vocês. Vocês podem ficar em pé.